Você sabe o que é a raiz do menisco e o que acontece quando você lesiona a mesma? Se não, assista o nosso vídeo e saiba mais sobre esse assunto. Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre uma lesão específica no menisco, as lesões da raiz do menisco. Nós fizemos uma enquete recente no nosso canal do YouTube sobre quais temas nós deveríamos abordar aqui no canal, e as lesões do menisco foi o tema vitorioso. Então hoje nós vamos abordar aqui um tema que não é muito conhecido, até no meio médico, no meio de especialistas, que são as lesões da raiz do menisco. Então pessoal, relembrando a anatomia, nós temos nosso joelho virtual aqui em cima. Vamos relembrar para vocês o que seriam os meniscos. Então, em cima nós temos o fêmur, nessa região aqui de cima, abaixo a tíbia. Então, o fêmur é o osso da coxa, tá? O osso, é o maior osso do corpo humano. Abaixo a gente tem a tíbia, que é o osso da canela. Na parte lateral da tíbia, nós temos a fíbula, que é esse osso fininho aqui. Então, essa parte lateral é onde se encontra o dedo mindinho, o dedo mínimo do pé. Se você seguir ela até o final, você vai chegar lá no tornozelo e logo depois no dedo mínimo. Na parte interna, nós temos o dedão do pé. Nós descemos essa parte aqui, nós chegaremos ao dedão do pé. Então, entre o fêmur e a tíbia, nós temos o menisco, essa estrutura branca aqui, ó. É uma estrutura gerada aqui para vocês verem. Essa estrutura branca aqui que nós temos de um lado e do outro, tá certo? Na parte externa, lateral, ou na parte interna, medial. Então, estes são os meniscos. Então, aqui nós retiramos os dois meniscos de dentro do joelho e trouxemos eles aqui para fora, para vocês tentarem observar melhor, tá certo? Então, esse é o menisco interno. Os dois são em formas de C, de meia-lua. Estão observando? Então, as raízes dos meniscos são as extremidades deles. Tá? Então, o menisco interno, que é esse aqui, tem a raiz posterior, que fica atrás do joelho, e a raiz anterior, que fica na frente do joelho, que seria essa aqui. A mesma coisa no lateral, a raiz anterior, que é essa, e a raiz lá atrás, posterior, que é essa aqui atrás. Por que tem esse nome de raiz? Porque é exatamente como uma raiz de árvore. Essa região, ela entra para dentro do osso. A raiz anterior entra para dentro do osso, a raiz posterior entra para dentro do osso. A mesma coisa aqui do lado lateral. Com isso, dá uma estabilidade enorme para o menisco. Então, nessa imagem aqui, pessoal, nós estamos vendo o menisco, os dois meniscos aqui, uma visão de cima da tíbia. Repare que a tíbia está aqui embaixo, tá? E como se a gente tirasse o fêmur para enxergar melhor aqui a lesão e a gente conseguir ilustrar melhor. Então, a gente está mostrando que essa pinça está apontando exatamente para onde a gente tem uma lesão da raiz, tá vendo? A raiz posterior do menisco aqui. No caso, o menisco medial está lesionado. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a característica desse tipo de lesão. Então, geralmente, as lesões as lesões da raiz posterior do menisco medial, elas ocorrem numa faixa etária em torno de 50, 65, às vezes 70 anos. Então, são pacientes de meia idade, às vezes com um pouco de sobrepeso, que não sentiam dor importante no joelho e de uma forma súbita, de um dia para o outro, sentiram um mau jeito e de repente o joelho começou a doer demais e não melhora por nada. Às vezes entram no consultório até com cadeira de rodas. Para esse tipo de paciente, é muito importante você ter essa história clássica. Se você tem essa história do paciente não sentir dor antes e lembrar exatamente quando foi o início da dor, foi depois de eu agachar, depois de mexer no jardim, depois de descer uma escada de mau jeito, às vezes saindo do carro, e isso gera, às vezes, um estalo, ou pode não gerar, mas o importante é lembrar do fato do ocorrido, lembrar do ocorrido, e depois desse fato a dor começou de forma intensa, às vezes dá uma dor tipo queimação na parte de trás do joelho. Então, quando a gente faz a ressonância, a gente já busca esse tipo de lesão na ressonância. Às vezes, os radiologistas não colocam isso no laudo, não conseguem ver. Esse tipo de lesão não é muito fácil de ver na ressonância magnética. Se você não tiver treinado, às vezes passa desapercebido e você não dá o diagnóstico. Um outro tipo de paciente que pode ter esse tipo de lesão é o paciente com lesão do ligamento cruzado anterior, mas aí geralmente ocorre a lesão da raiz do menisco lateral, da raiz posterior do menisco lateral. Está associado em torno de 10% das lesões do LCA. Então, aqueles colegas que fazem cirurgia do LCA, que reconstroem o LCA,
A cada 10 que você opera, geralmente 1 tem uma lesão da raiz do menisco lateral. Se você nunca operou uma raiz do menisco lateral, nunca visualizou, é bom passar a procurar esse tipo de lesão, porque ela existe. Desde quando a gente começou a entender melhor essa lesão, tem cerca de 2 anos mais ou menos, a gente começou realmente a observar muito mais. Então, assim, se você não sabe o que você está procurando, às vezes você não acha. A partir do momento que você sabe, você tem uma maior facilidade de diagnosticar e também de tratar. E qual o problema desse tipo de lesão? O que acontece se você não tratar? Por exemplo, existe um estudo recente que mostrou que 40 a 50% dos pacientes que não operam a lesão da raiz do menisco medial posterior evoluem para prótese total de joelho em 2 anos. Então o paciente não tinha sintoma, teve um mau jeito e lesionou a raiz. Se não tratar, 40% desses pacientes vão ter que fazer uma prótese total em 2 anos. Então é um desfecho catastrófico. Você tem que abordar esse paciente rápido, porque senão você aumenta demais a sobrecarga no compartimento que está acometido, ou no medial ou no lateral, e isso evolui para artrose rápido. Então esse é um slide retirado da aula do Dr. Robert Laprade. Dr. Robert Laprade é um dos maiores especialistas de cirurgia do joelho do mundo. Então é uma aula que ele dá em vários congressos, eu já tive a oportunidade de vê-lo ao vivo 2 vezes, falando sobre esse tema. E já vi vários vídeos também dele na internet. Essa aula dele está disponível no canal do YouTube do Dr. Laprade, eu vou deixar aqui embaixo o link. Tá? O título da aula dele era Lesões da Raiz, a Epidemia Silenciosa. Justamente por isso, porque há pouco tempo foi descoberto, foi visualizado pelos médicos esse tipo de lesão. Então, até pouco tempo atrás, ninguém sabia nem ver esse tipo de lesão. Então, por isso que é chamado de epidemia silenciosa. Muitos pacientes têm, não sabem o que tem, e tem muita dor, e vai no especialista e às vezes não diagnostica e continua com a dor e evolui para artrose e no futuro tem que fazer uma prótese. Um outro estudo recente também, que é citado pelo Dr. Robert, e a gente já teve a oportunidade de estudá-lo a fundo, demonstra que as causas de osteonecrose, que é um problema grave no joelho, antigamente era chamada de osteonecrose idiopática. Já se observou que 80% dessas osteonecroses ditas idiopáticas, ou seja, que não tinham uma causa específica, na verdade estão relacionadas à lesão da raiz do menisco. Então, ela não é idiopática. Na verdade, esses pacientes que não tinham diagnóstico era uma lesão da raiz do menisco que geram essa osteonecrose, porque aumenta a sobrecarga no fêmur de forma imediata. O menisco ele para de funcionar quando você tem a lesão da raiz. Portanto, se você não operar rápido, não colocar essa raiz no local, você rapidamente evolui para artrose. Então nós temos aqui nesses 3 cortes aqui da ressonância magnética, vamos dar um zoom na imagem aqui, mostrando o corte, a imagem da esquerda o corte sagital, a central o corte coronal e da direita o corte axial, mostrando exatamente a lesão da raiz. No corte sagital a gente observa o sinal do fantasma, o menisco fica branco, ele some. No corte coronal a gente observa aqui uma extrusão leve. E no axial, no último, a gente observa exatamente aonde o menisco está lesionado. Então nós vamos mostrar aqui um caso do paciente que nós operamos. Vamos colocar as imagens agora. Então vocês estão observando aqui que a cartilagem já está um pouco acometida, mas não há nenhum grau importante de artrose. Mas reparem o menisco como ele está todo lá para trás. Aqui nós já havíamos dado os pontos no menisco e vamos colocar ele no lugar. Reparem como ele reduz. Então, conseguiram observar que quando você tem a lesão da raiz, ela funciona como uma meniscectomia. O menisco para de funcionar, como se você tivesse tirado o menisco do joelho do paciente. Então, pessoal, atendendo aos pedidos aí que vocês deixaram lá no nosso canal do YouTube, falando um pouco mais sobre as lesões meniscais, esse é um tipo de lesão novo, a gente está realizando alguns trabalhos aí sobre esse tema. É uma lesão que merece muita atenção e que se você tem uma dor no joelho e começou de forma aguda, procure o diagnóstico. Se você se enquadrar nesse tipo de paciente que não tinha dor e de forma aguda começou a dor, depois de um mau jeito, uma coisa pontual específica, é possível que você tenha esse tipo de lesão, que às vezes você faz a ressonância, não laudo, não vem, então tem que saber olhar as imagens direitinho. Então eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, assista o nosso vídeo, os nossos outros vídeos.
dê um like no vídeo para quem gostou, isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas e poder ajudar aí pessoas que têm esse tipo de lesão, a elucidar um pouquinho sobre esse tema. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, siga lá no Instagram também, no Facebook. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe ali nos comentários. Vai comentar se você já teve essa lesão, se você já operou, se tem algum outro tipo de lesão. Assim que possível a gente vai estar lendo e respondendo a todos aí. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos.